Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho de sangue e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, e eu quero que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Eu quero que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Padre Luiz, invadi sua igreja. Que bom poder estar aqui contigo, viu? Aqui no Se Liga no Padre. No Se Liga no Padre. Olha que que boa coisa, iniciativa. Seja bem-vindo. O senhor sabe que junto comigo estamos aqui com 600, 700 pessoas, viu? É, que bom. Nós também estamos tendo o nosso canal aí do YouTube. Estamos tendo um número de 1000 e poucas pessoas. Que maravilha. Visualizações, né? Que maravilha. Visualizações. Foi o que justamente nos ajudou muito nesse período da pandemia, né? Se quiser eu posso tirar essa máscara. Pode ser. Que é melhor, porque ainda mais que hoje daqui até 9h30 da noite eu vou estar falando, e não é? Então foi justamente o que nos ajudou bastante nesse período, né? Porque nós
pela organização que nós temos aqui de nossos pastorais e, sobretudo, o nosso movimento de células, né? Que graças a Deus são 200 famílias se reunindo toda semana e assim praticamente nós poderíamos dizer que quase todos, né? Eles estavam atentos à caminhada da igreja nesse período, não se desligaram da igreja nesse período, não estão se desligando, porque ainda não, a pandemia ainda não passou, o retorno está sendo muito lento, mas tiveram muitas iniciativas, como o terço em cada dia, numa família. Isso acho que fortaleceu muito, Eu acho que esse momento é aquele dito popular, que do mal Deus faz sempre, transforma em bem. Então, diante de todo esse mal que nós estamos tendo aí, todo esse afastamento do nosso povo, da nossa igreja, foi um afastamento físico, mas espiritualmente a nossa paróquia, nós podemos dizer que está havendo uma unidade muito grande mesmo. Eu só tenho que parabenizar ao povo desta paróquia, não sei de outras paróquias, mas eu estou a falar da nossa paróquia Divino Espírito Santo, aqui de Vila de Abrantes, e isso eu pude perceber, que eu acho que fortaleceu esse sentido, esse clima que a gente bate tanto no nosso trabalho de evangelização, que é justamente a unidade, e gerando mais comunhão, Nós estávamos com medo também da questão do dízimo, como manter a igreja, que vivemos disso, todos nós. Mas eu diria que 75% dos nossos dizimistas continuaram sendo fiéis, devolvendo nas comunidades, vindo à secretaria, que nós não paramos no trabalho de secretaria também, com os devidos cuidados, seguindo as orientações, os decretos, mas sem deixarmos de ser igreja. Isso é muito importante. Padre Luiz, nos situa aqui onde nós estamos. Essa igreja tem quantos anos? Rapaz, você entra agora para essa questão histórica. Aqui nós estamos na igreja matriz do Divino Espírito Santo, daqui de Vila de Abrantes, situada aqui, sede de distrito, e a paróquia Divino Espírito Santo. Mas também nós temos como padroeiro São Sebastião, que é o padroeiro daqui de Vila de Abrantes. Mas o da paróquia é justamente o Divino Espírito Santo, está lá naquele relógio tão bonito lá em cima, o Divino Espírito Santo. E essa igreja está completando os 465 anos. Então ela é uma das mais antigas. É a terceira igreja mais antiga do Brasil, É a terceira igreja mais antiga. Mas ao mesmo tempo que foi surgindo essa aldeia do Divino Espírito Santo com os jesuítas, aqui também foi surgindo lá a de São João, ali em Santa Mário de Pitanga, Então, podemos dizer que o tempo de criação, daqui como Lauro de Freitas, o tempo foi quase igual. Depois nós tivemos São Tiago do Iguape, Purificação, São todas igrejas antigas da nossa região de Salvador e tudo indica aquela igreja de São Lázaro, Sim. Porque a igreja de São Lázaro, ali em Salvador, está na Federação, Federação. Acho que E a arquitetura dela é jesuíta. E é muito parecida com essa nossa aqui de Vila de Abrantes. Depois nós temos em várias cidades do país, e na Bahia nós temos também em várias cidades, lembro-me muito bem, lá também de Olivença, em Ilhéus, muito parecida com a nossa igreja aqui. Padre Luiz, na sua trajetória, o senhor não foi diocesano desde o início, o senhor passou por uma ordem religiosa. Que ordem religiosa foi essa? Antes eu era capuchinho, frade menor capuchinho da província dos Capuchinhos da Bahia e Sergipe. Padre Rogério, eu nasci praticamente com os capuchinhos, Porque minha origem desde meu nascimento já foi numa diocese, numa paróquia capuchinha. Toda a minha catequese até os meus 11 anos de idade foi então com os capuchinhos,
E com 12 anos incompletos, eu manifestei a vontade de ingressar no seminário, não é? Sem conhecer nada, sem saber de nada, nem catequizado, muito criança ainda, mas eu me inspirava muito na forma de vida, assim, a maneira, a aparência física dos frades, com a sua barba, o seu hábito, o cordão, o terço, e depois eu os identificava muito com Santo Antônio, que também era o padroeiro de nossa paróquia, e eu olhava muito para Santo Antônio e eu dizia assim, eu quero ser como eles, eu quero ser também como Santo Antônio. E lá eu ingressei, lá eu me ordenei, não é? Sacerdote também, né? E fiquei com os capuchinhos durante muitos anos. Eu entrei com 12 anos incompletos, saí com 41 anos de idade, né? Eu pedi para fazer uma experiência na arquidiocese, porque na época eu trabalhava como secretário provincial e promotor vocacional dos capuchinhos, e eu pedi para fazer essa experiência como diocesano na arquidiocese, e fui por Dom Lucas enviado aqui para a Vila de Abrantes, que estava precisando, e estou até hoje aqui, não é? Nessa paróquia do Espírito Santo. Eu percebi aqui nos bancos que vocês fizeram uma homenagem aos seus paroquianos, colocando fotos, nomes. Sim, isso não é uma iniciativa que partiu tão somente de nossa paróquia. A gente viu que tantas outras paróquias por esse Brasil afora tiveram essa iniciativa, mas eu achei assim uma coisa muito significante para sentir naquele momento inicial da pandemia essa presença espiritual dos nossos fiéis, né? Porque foi um momento muito dolorido. Você como padre passou por isso, momentos que a gente vinha celebrar com 4 pessoas, dava vontade da gente chorar, não é? Quando dizia assim, meu Deus, o que vai acontecer com o meu povo, com o nosso povo, não é? E essas fotos assim, elas trouxeram uma certa força, energia para a gente, não é? A gente vê cada irmão que a gente conhece, assim, olhando para cada um, e isso faz com que a gente se sinta muito próximo deles, mesmo virtualmente, não é? Mas espiritualmente também, e também eles se sentem também próximo da gente, quando eles vêm aqui, visitam a igreja, e vê que sua foto está aqui, está diante da presença do Senhor Jesus, que está no sacrário, né? Dia e noite, esperando, né? Como que eu canto, que chegue às almas, né? E Jesus está olhando para cada família. Interessante, não sei se você observou, que tem muitas fotos aqui que são famílias. Isso é muito bonito também, não é? Famílias aqui que estão... O Senhor está olhando para essas famílias, através dessas famílias, olhando para todas as famílias, para todos aqueles que... Povo sofrido, necessitado do mundo e do nosso país. Sua família mora onde? Minha família mora em Feira de Santana, sou filho de Feira de Santana, com muita honra, muita alegria de ser filho de Feira de Santana. Feira de Santana só é um pouquinho menor do que Londres, né? Pode ser, não sei qual é a população. Eu sei que a população de Feira hoje é de 700 mil habitantes. Então, tem um lugar no mundo que a gente não vai que não encontra alguém de Feira de Santana. É mesmo? É, Feira de Santana não sabia gente para tudo quanto é lugar aí do mundo. Que bom, mas também por causa daquele entroncamento rodoviário, né? Do cruzamento ali de todo mundo que se encontra com todo mundo. Talvez isso facilite, né? Essa migração das pessoas, né? Mundo afora. Né? Nesses anos de padre, o que o senhor diria para os jovens vocacionados, aqueles que estão fazendo um caminho inicial aí de pensamento sobre o ministério sacerdotal? Olha, Padre Rogério, para te ser sincero, eu acho que para este momento que os últimos tempos que nós estamos a viver, como igreja, como sociedade, os desafios do mundo, as transformações do mundo, não é? A celeridade também de tudo no mundo de hoje é uma pergunta um tanto desafiadora, não é? E difícil de respondê-la, porque
a gente ver aí, não é, quando nesse momento, mesmo dentro da nossa própria igreja, a sociedade, as chamadas correntes tradicionais, conservadoras, progressistas, isso está dentro da política, isso está dentro da igreja, e a gente vê dentro da igreja grupos que querem retroceder, voltar à Idade Média, de batinas e de klezma para todos os lados, e não é, o tipo de vivência espiritual, uma espiritualidade muito carismática, e outros que têm uma outra maneira de ver, e eu vejo isso como sendo uma ação de Deus. Para mim, um fogo do Espírito Santo no meio de tudo isso. O Senhor está querendo realizar algo de novo na sua igreja e também no mundo, não é? Porque esse mundo é de Deus, não é dos homens. A igreja é de Jesus Cristo, Ele é a cabeça e não dos homens, nossa. Então o Espírito Santo, com tudo isso, está querendo transformar mesmo essa face da terra, como a gente invoca, não é? O Espírito Santo, vem Espírito Santo, renova a face da terra, transforma essa terra. Eu acho que nós estamos vivendo em nossos tempos essa experiência, não é, de transformação por todos os lados. O que a gente, para mim, cada jovem, ele tem que pensar na sua vocação, tendo conhecimento de tudo isso que está acontecendo. Isso é muito importante, não se esconder ou dizer, olha, isso aqui vai, esses progressistas, como se diz por aí, não é? vão passar, ou então os tradicionalistas vão passar. Isso não é por aí. Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que ser muito claros diante de nossos jovens vocacionados. O mundo está assim, a igreja está assim, e veja por onde você está querendo caminhar. Então se entregue à ação do Espírito do Senhor, para que Ele possa ir te mostrando e te transformando, e não criar ilusões na cabeça das pessoas. Eu acho que isso não desperta para o caminho vocacional, porque uns podem entrar, passa pouco tempo, logo desiste, ou então não encontra raiz, pode desistir logo do seu sacerdócio até se ordenar, não é? E de imediato desistir, como a gente vê por aí. A gente tem que ser muito realista diante da crise existencial que o homem e a mulher vivem hoje em nosso mundo, em todo sentido. A família está em crise, a igreja está em crise, a sociedade está em crise, a política está em crise, a economia está em crise. Então, ser muito claro para o vocacionado isso, para que ele possa realmente orar e dizer, por aqui que o Senhor está me conduzindo. E lá dentro da formação também acontecer a mesma forma. Nossa formação tem que ser um pouco repensada em nossa igreja. Não sei porque não estou lá dentro, não acompanho, não posso, nem tenho direito de falar sobre isso, mas é a minha opinião, que se não estiver havendo isso, que nossa formação seja muito transparente, seja muito clara, seja pé no chão, para que nós tenhamos realmente sacerdotes maduros, sacerdotes equilibrados, conscientes, sobretudo, do seu ministério. Isso é muito importante, seu papel no mundo, não é sem nenhum fanatismo, nada disso. Eu acho que isso não leva mais ninguém a nada, não é? Mas agora é o ser humano que se defronta inteiramente consigo mesmo, com a sua realidade, o desafio. O que é que eu tenho que fazer com a minha vida, a vida que Deus me deu, e qual é a vida que Deus quer dar a este mundo? Aí precisa de oração, de muito conhecimento da palavra de Deus, de muito estudo também, que a igreja estava deixando de lado um pouco essa questão dos estudos dos padres, dos seminaristas, se aprofundarem mais. Isso não pode se relativizar mais no mundo de hoje. Padre Luiz, essa pergunta eu deixei para o senhor. Olha que eu já visitei muitos padres, mas tem perguntas que a gente fica imaginando assim, acho que essa é para aquele padre. Nós estamos tendo muitos padres praticando suicídio, né? Nós estamos no mês de setembro, vamos abrir daqui a porta da igreja, porque vamos ter a adoração daqui a pouco. E até mesmo que o senhor está sem gente para colaborar, o senhor que abre, o senhor que arruma tudo, né? Por causa dessa pandemia, as pessoas, geralmente as pessoas mais idosas, dia de semana, que fazem esse tipo de serviço, porque os mais novos estão trabalhando e elas estão um pouco afastadas, vindo com muita prudência, né? Então,
sacerdote é aquele que tem que assumir aquilo que Jesus Cristo disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra significa a fé, o descobrimento, o descobrir a identidade de Jesus, como Pedro: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o Filho de Deus. Então nós sacerdotes, nós temos que fazer essa descoberta, para que nesses momentos nós sejamos aqueles a segurar a igreja, ser a presença forte do Cristo, não é? Em todos os sentidos, para o nosso povo. Sim, mas volte à pergunta. Sim, o que poderíamos então... O senhor mais ou menos já começou a adentrar no assunto, mas os padres que estão, infelizmente, num ponto limite, né, da sua condição psíquica, porque quando uma pessoa vai ao suicídio, nós sabemos que ela está num limite, né, das suas emoções. E nós temos muitos padres hoje praticando suicídio, muitos padres deixando o ministério. Como o senhor acha que a gente poderia trabalhar melhor tudo isso, e como isso poderia ser ajudado pelo nosso povo, né? Porque acho que é importante o povo começar a ter consciência disso, né? Que o povo pode colaborar também com esse lado saudável, né, da emoção do sacerdote. Meu querido amigo Padre Rogério, eu vejo isso também com muita preocupação, porque cada um de nós passa por momentos também difíceis, de instabilidade espiritual, problemas físicos, porque quando o espírito não está bem, o físico também não está. Mente sana, corpo sano, não é? Então a mente é tudo, e essa mente, vamos pensar numa mente espiritual, não é? Que nós devemos deixar que conduza o nosso cérebro, toda a nossa vida, não é? E então eu vejo isso com muita preocupação, porque colegas que conversam conosco, com colegas que estão levando o sacerdócio, como é o dito popular, na barriga, na barriga, não é? Porque não tem outro jeito, ou porque já se acostumou a ser sacerdote, mas que o peso está demais, ele está sentindo que está demais o peso. Então eu fico refletindo muito, porque de muitos suicídios. Primeiro, eu acho que a igreja tem que discutir mais isso, seja, como você disse, a igreja como hierarquia, seja a igreja como povo de Deus, não é? Mas discutir isso com muito respeito, não discutir isso no sentido: quem fez isso é porque é desequilibrado, porque isso e aquilo. Eu não admito isso. Eu acho que precisa haver respeito aos padres mortos que se suicidaram, não é? Isso precisa ter muito respeito por parte da hierarquia da igreja, precisa ter respeito por parte dos membros, porque outros poderão vir ainda chegar lá, não é? Então, há muitas razões que é difícil a gente dizer se suicidaram por conta disso ou daquilo, que às vezes quem que se suicida às vezes nem nunca teve coragem de dizer porque ele se suicidou, não é? Que eu conheci já padres que se suicidaram, mas que a gente nem sabia, não é, da vida pessoal dele, o que se passava pela cabeça dele, e às vezes o medo da pessoa se abrir para dizer aquilo que ele pensa, que ele sente, por causa das críticas, seja da hierarquia, seja do povo de Deus, seja até mesmo de amigos, não é? Amigos nossos que se suicidam, porque o suicídio hoje, Padre Rogério, ou sempre aconteceu não apenas no sentido de alguém, não é, se enforcar, de alguém tomar um chumbinho ou fazer um outro tipo de coisa, mas o próprio suicídio de quem se abandona, o próprio suicídio de quem se afasta de tudo e de todos, o próprio suicídio de quem entra no vazio existencial e que não tem ninguém, ele não tem confiança de dizer a ninguém o que está a se passar. Não pode dizer: olha, houve suicídio por conta daquilo ou daquela outra questão, daquele outro ponto, não é? Mas é algo que tem que se refletir. E para mim, uma das coisas também que pode conduzir muito o padre ao suicídio o padre não pode ser visto mais como padre da Idade Média, não é? O super-homem, aquele homem que a igreja vem e diz: você é padre, a partir de hoje coloca tudo sobre os ombros daquele padre, não é?
E às vezes ele não tem a maturidade ainda para aquilo, mesmo porque muita gente ficou padre muito jovem. Mas porque em 1940, 1950, 60, o padre com 22 anos, 23, já era um jovem, já se tornava ordenado padre e assumia. Mas o mundo mudou, o mundo se transformou. Num tempo que se morria com 40 anos, né? Justamente, e morria muito cedo também. Não é? E depois a estrutura familiar era outra que não é a de hoje, a educação era outra que não é a de hoje, então tudo isso influencia na mente, na alma, na vida, no espírito, enfim, no psíquico de cada ser humano, não é? Então é preciso que a gente repense, a igreja tem que ter coragem na maneira de repensar o ser padre no mundo de hoje, mas ouvir não apenas os bispos, com muito respeito aos nossos bispos que cuidam de nós, mas que precisa ter uma atenção maior, mas sobretudo ouvir os padres. Para mim falta muito em nossa igreja o ouvir os padres. Isso, a gente tem horas que a sensação é como se a gente fosse um objeto. A gente não como um ser humano que está aí, que tem sentimentos, que tem vontade, que tem dores, que tem angústias, decepções, não é? Que tem tristezas e que precisa também encontrar um porto seguro. Claro que vai dizer, mas o porto seguro é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Mas às vezes o Cristo numa pessoa que te dá uma atenção, que te dá um afeto, numa pessoa que te valoriza, numa pessoa que diz, olha, tem um caminho bom aqui para você, não é? Caminha por aqui, vai estudar, vai fazer um curso de espiritualidade, vai descansar. Nós padres, são poucos aqueles que perguntam assim, você tirou férias este ano? São poucos aqueles que dizem, olha, a gente está sentindo que você está cansado, vai descansar. Às vezes tem padres, pobres padres, que nem recurso econômico têm. As pessoas olham para um escândalo que há aqui ou acolá, mas a maioria da igreja, dos padres, é pobre. É pobre. Então, gente que gostaria de fazer uma viagem mais longa, de passar dias mais fora, de conhecer outra cultura, e que às vezes não tem nunca essa oportunidade, e nós somos homens do povo, e nós precisamos ter tudo isso para trabalhar com o nosso povo, não é? Para ter um substrato maior, para que a gente possa enfrentar os desafios. O padre vê diante de si tantas angústias, tantos sofrimentos também, tantas dores, e que você às vezes, não é? Ele está numa comunidade pobre como a nossa aqui, que nós não temos quase que ricos aqui participando, que possam colaborar. E eu estou muito triste, porque esses dias aqui na secretaria, quando estou aí atendendo na secretaria hoje mesmo pela manhã, quantos chegaram pedindo cesta? Chega a nos doer, não é? E nós não temos reserva no banco para dizer, não, eu vou tirar 2.000, 3.000, vou comprar tudo de cesta e botar. Nós não temos essas reservas, não é? Padre, na arquidiocese, quando passei em alguns padres, né, que estão nos ajudando nas paróquias, eu sempre pergunto, o governo federal, estadual, municipal colabora com a igreja? A arquidiocese colabora com a igreja? A resposta foi sempre negativa. Cada paróquia se mantém pelos recursos próprios. Aqui é uma outra diocese, um outro município. Funciona diferente ou é a mesma coisa? Rogério, a nossa igreja praticamente ela se iguala a todas as outras dioceses, uma outra que se diferencia muito. Mas a realidade como igreja é quase a mesma por todos os lados, né? A gente hoje, o sistema hoje de organização de dioceses, somos nós que temos que sustentar as dioceses, né? As paróquias já são pobres, mas tem que sustentar as dioceses também. Claro, eu entendo isso, porque senão a diocese vai viver de quê? Mas são coisas que tem que se discutir. Então não tem como a gente pedir à diocese, num momento como esse, olha, tem gente pedindo aqui, como é que a gente pode fazer? A gente tenta ver com os amigos, a gente vê os políticos hoje, por exemplo, nesse período agora, se a gente for pedir a um vereador que é amigo, que a gente conhece, tem mais aproximação, alguém que é oposição, não é? Aquele vereador vai dizer, olha, é um momento que estão se aproveitando, pode filmar aquilo, levar. É difícil, é muito difícil, não é?
porque pode levar e ele ser cassado, ser suspenso, né? A sua candidatura ser suspensa e assim por diante. Então nós estamos quase que dentro de um sistema que nos amarra, que a gente fica sem saber por onde ir. Hoje, são pouquíssimas as paróquias que podem ter alguma coisa no banco. Se você for ver uma paróquia que tem uma reserva lá no banco, na poupança, estourando 20, 30 mil reais para ficar se mantendo nos momentos que o dízimo dá bom, outro mês não dá, e para estar sustentando, é um funcionário que é demitido, é indenização disso, daquilo. Hoje, para mim, uma das angústias maiores de nós padres, acho que você passa por isso também, é justamente a questão financeira, de como se administrar financeiramente uma paróquia. Isso é um desafio terrível e que eu acho que os nossos bispos, com os padres, temos que discutir isso. Padre Luiz, vamos olhando ali à frente da igreja. Aconteceu exatamente como imaginei, essa conversa boa, livre, gostosa. Eu gosto muito de ser livre. É uma das coisas que às vezes até nem sou muito compreendido como padre, porque foi, como diz São Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos salvou, não é? E que Cristo veio ao mundo. Então eu gosto muito de ser livre. E essa liberdade é uma liberdade interna, né? Que quem tem, tem, e quem não tem, não adianta. Não. Isso é uma coisa que se conquista, né? Está no ser de cada pessoa, de cada um, e que a gente tem que respeitar. E aqueles que às vezes não conseguem admitir esse jeito de ser livre também tem que respeitar. Hoje nós dois, quando você me ligava, você tocou num assunto muito importante, não sei se você está lembrado, que foi a questão da diversidade, não é? Entre nós padres, essa diversidade do ser padre hoje, que às vezes a gente está também correndo esse grande perigo de querer ter um modelo só de padre, um modelo só de igreja. Às vezes o padre também que não se enquadra naquilo, que pode levar até o suicídio, aquilo que já há pouco nós falávamos, o padre que começa a dizer assim, mas parece que eu estou ficando por fora de tudo, já não tem mais lugar para mim, não tem mais espaço para mim, porque eu não tenho jeito de ser como os carismáticos, meu jeito é outro, meu jeito é trabalhar com a família, meu jeito é trabalhar na base com os movimentos sociais, trabalhar com a conscientização política que o padre tem que trabalhar. Isso tem que mudar dentro da nossa igreja. O padre tem que trabalhar com a conscientização política, com grupos, também com pessoas que se envolvam na política. O nosso Papa Francisco é um homem extraordinário. Ele dá essa abertura para nós padres, né? Então essa diversidade na maneira de ver, de respeitar, de apoiar. Se vem falar do colega, então chegar a dizer, não, espera ainda, meu irmão está trabalhando daquela forma, está evangelizando, o nosso povo, a evangelização, quem conscientiza é o Espírito Santo, quem vai amadurecendo as pessoas é o Espírito Santo, as pessoas lá para frente vão descobrindo, não é? Qual é o caminho que o Senhor está querendo conduzi-las. Então é por aí, essa diversidade, né? Essas diferenças. A gente luta e tem que pregar a diversidade no mundo. Temos que ter coragem de falar da diversidade no mundo lá fora, apoiar a diversidade, apoiar as diferenças, combater os preconceitos, os racismos que estão dentro da igreja, fora da igreja, entendeu? Lá no mundo lá fora nós temos que ter coragem de falar isso. Existe o problema hoje de fiéis que vêm para a igreja já armado, querendo ouvir um tipo de pregação. Se você prega de outra forma, ele já sai insatisfeito da igreja. Meu Deus! Então é preciso mesmo formação, evangelização, e essa formação também não é fácil. Porque o leigo fala muita informação, mas na hora que a igreja lhe dá, abre o espaço para essa formação, são convidados para o banquete, poucos compareceram. Talvez aqueles que nem fazem parte da caminhada são aqueles que vêm, não é? Então são tantas coisas que nós temos que ver, que nós temos que debater com muita serenidade, com muito respeito, com diálogo, com amor fraterno, não é? O amor ao próximo,
e debater, saber que ninguém é dono da verdade, a única verdade é Jesus Cristo, e como entendermos Jesus Cristo nesta realidade, naquela realidade, nesse mundo que está aí, diante de um Brasil que está voltado para um nacionalismo doentio. O Ezequiel Domingo falava para ninguém guardar rancor nem ódio. O Brasil, nós estamos vivendo pessoas que também fazem parte da igreja, que a gente vê nas redes sociais, pessoas que se dizem católicos, seguidores desta, daquele movimento dentro da igreja, não é? E que parece que tratam a própria igreja com muito rancor, com muito ódio, porque não é mais aquela igreja que ele vivia antigamente. A gente viu aí agora na pandemia, padre, essa questão, por exemplo, de não ter missa, das pessoas não comungarem, como teve um grupo dentro da igreja do Brasil, grupo de pessoas que não, porque tem que abrir, e os outros que estão lá fora que não podem vir? Aqueles que não têm oportunidade de receber Jesus, por que você também não aprende a fazer uma penitência espiritual? No sentido de dizer assim, ó Jesus, eu tenho tanto desejo de te receber, não posso te receber diante dessa situação que nos encontramos. E eu gostaria até de ir para a igreja, te receber, mas também ter irmãos meus que estão nos hospitais, que estão nos leitos, em suas casas, que não podem vir. Em nome dele eu te recebo, Espírito. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda, não é? Então é tanta coisa que precisa ser repensada, mudada, né, nos padres, nos bispos, nos leigos, no mundo lá fora, para que a gente não entre na onda desse mundo aí. A gente é a igreja da misericórdia, o rosto de Deus é misericórdia, e a igreja, padre, parece que tem medo de mostrar ao mundo de que ela é misericordiosa. Isso é um perigo também. Isso é um perigo para nós, padres. Mostrarmos que temos, enquanto todo mundo, aquela pessoa está sendo rejeitada lá fora, criticada, por questões morais, não sei o quê, a gente tem que abraçar. Jesus abraçou. E por isso mesmo ele foi para a cruz. E nós temos que ser assim. Ou seremos assim, ou nós estaremos traindo a Jesus, a missão confiada a nós. Que lindo. Padre Luiz, as pessoas que querem vir para a missa, precisam dar o nome na secretaria, como está sendo? Nós começamos por aí, padre, tentando ver se fazíamos uma lista, mas nem todo mundo acompanha isso, não é? De vir na secretaria ou no final da missa já deixar ali o seu nome. A gente começou, mas depois de uns 2 domingos para cá nós já deixamos, porque as pessoas aqui também assim estão muito conscientes, não está enchendo ainda, não é? Já um número muito bom. Nos preocupa, mas não há esse tipo eu diria assim, esse tipo de choque de pessoas que chegam e que a igreja não suporta mais, os bancos estão demarcados, etc. Ainda nós não tivemos. E se chegarem, a gente vai colocar lá fora as cadeiras, explicar o nosso diálogo, o nosso encontro com os irmãos é muito fraterno. Nos dê uma fala aí de motivação para continuar vivendo aí esses últimos tempos da pandemia, né, iniciando este novo normal. Eu não gosto muito dessa ideia novo normal, não, porque eu acho que não é bem essa perspectiva, mas é a fala da hora, né, do momento, né? O que o senhor nos traz como uma palavra de pastor? Olha, eu acho que a palavra de Deus é sempre palavra de Deus, não é? E aquilo que Deus promete, Deus realiza. O nosso Deus, ele se apresenta sempre como Deus da esperança, não é? E nós nunca podemos perder a esperança diante de toda e qualquer situação. Nós devemos confiar sempre que Cristo está no comando do barco da vida, não é? Lá na travessia do mar. Homens de pouca fé, não é? Ele pede para termos fé. Então, que a gente continue sendo pessoas da esperança e mais colaboradores também. Não existe esperança sem colaboração. Então, a gente vê imprudência não só aqui no Brasil, a gente acompanha hoje o mundo inteiro. A gente vê pessoas por todos os lados que não respeitam o isolamento, as orientações, as regras que são dadas de distanciamento, de uso de máscara.
mas que pelo menos o nosso povo católico, cristão, seja o nosso povo atento ao cuidar de si e o cuidar do outro. Isso é muito importante. Jesus fez isso. E nós devemos estar atentos para que a nossa fé seja sempre uma chama viva do amor, da paz e da justiça, e a gente fará um dia a experiência da vitória. Nos dê uma bênção, Padre Luiz. Padre. Tá bom, a bênção. Olha, essa bênção não é só para o Padre Rogério, é para todos os irmãos paroquianos do Padre Rogério, né? Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, meu irmão, amigo, no sacerdócio e sobre todo o nosso povo, agora e para sempre. Amém. Tá bom. Que alegria nesse sábado estarmos juntinhos de vocês, né? Mais um Se Liga no Padre, e neste sábado em especial com esse querido amigo, Padre Luiz Orlando. Então, aproveitem, e que alegria poder partilhar dessa amizade com vocês. E se ligue no Padre. Um beijão, muita paz. Se ligue no Padre.